Estamos de volta com o Sport TV, o seu programa de esportes aqui da Terceira Via TV. E o assunto agora é a Taça Rio, o segundo turno, do campeonato estadual. Jogos da rodada. O Nova Iguaçu venceu o Volta Redonda por 1-0. Isso aí é a novidade, né? Volta Redonda muito bem na competição. Mas, meu amigo Zé Armando, o negócio é o seguinte, o Volta Redonda não é de hoje que determinados times de médio investimento, eu diria assim, eles vão muito bem. Você fala, podem chegar lá no final, mas chega na reta final, começa a perder para times tecnicamente inferiores. Mas é justamente a coisa do médio investimento. Você tem que ter um grande plantel. Você não tem um grupo formado com 26, 28, até 32 jogadores. Na segunda fase do campeonato, realmente não tem como seguir em frente. O Nova Iguaçu ainda tem essa estrutura razoável, lá ainda resquícios ainda da parceria com a Traffic e está conseguindo levar aí no peito e está tendo um bom desempenho. Vamos seguir. O Quissamã perdeu para o Madureira de 1-0 e está entregando os pontos já. Vai voltar para a Série B. Para a Série B, com certeza. Está caminhando a passos largos. Exatamente. Ele teve praticamente 3 jogos seguidos em casa, todos 3 com equipes do mesmo porte ou tecnicamente, do mesmo nível técnico. E desperdiçou a oportunidade, empatou 2 partidas, uma inclusive com o Olaria, outra com o Nova Iguaçu, e agora perde para o Madureira por 1-0. Está a caminho, Está a caminho naquela fase descendente e com certeza volta à segunda divisão. Está voltando para a Série B. Acho que só um milagre para reverter isso aí. Resultado de Botafogo 3, Olaria 0, normal. Normal, o Botafogo passeou até certo ponto também, né? Normal o resultado, passeou até certo ponto, deu uma estagnada, depois com a entrada do Vitinho, que entrou com uma vontade, com uma garra, fez 2 golaços, mudou a história. Tava tranquilo para o Botafogo, mas ainda não era vitória. O Vitinho definiu o jogo. Rapaz, e o nosso Vasco, até que enfim... Falar para você... O Vasco tá dando pena, até que enfim, mas o jogo foi horrível. Falar para você. Tanto que eu me encontrei com vários torcedores do Vasco na rua. E vou dizer uma coisa a você. Nenhum estava vibrando com a vitória. Não. Tinha vibração nenhuma, todo mundo dizendo, vencemos, tal, aquela coisa, mas não havia nenhum tipo de comemoração, de alegria. Não convence ninguém. O Vasco falar para você, tá difícil a gente, até como bom vascaíno, a gente tá de ver. Eu gosto mesmo do bom futebol, né? Está se prevendo. Mas tá difícil de assistir o Vasco jogar. Quem conhece futebol, quem acompanha, quem se acostumou a ver o Vasco da Gama de grandes tradições, de grandes times, está prevendo um futuro um pouco nebuloso para o Vasco. Você quer ver o que às vezes mostrar como eu sou crítico no futebol e aonde a coisa me incomoda. O Dedé, até pouco tempo atrás, tinha 90% dos direitos econômicos do Dedé era do Vasco. Foi feita uma transação ali absurda. Esquisita. Onde, por um valor infinitamente abaixo do que se entende é o valor do Dedé, foi repassada 45% para uma empresa ligada ao ex-presidente do Internacional. Óbvio, isso aí é claro que a gente sabe que por trás disso aí tem o Roberto Dinamite, por trás disso aí tem o Carlos Leite, que é quem, na realidade, comanda o Vasco da Gama, que os jogadores que não são dele oficialmente são de parcerias, e o Dedé ainda tem 10% de uma parceria com a Ability, que também tem o Vila Rio, que é um time aí que ele coloca um jogador, as coisas subterrâneas do futebol. É isso que está acontecendo com o Vasco. O Vasco não é dos vascaínos, o Vasco tem os donos que lotearam o Vasco da Gama e está chegando no ponto que está. Interessa fazer o jogador e vender. Bom, e vai mesmo para o Internacional? Não sei se vai para o Internacional. Eu sei que o Dedé, que era 90% do Vasco, hoje só é 45%. Eu acho um absurdo. E dificilmente vai ficar no clube? Não deve ficar no clube. O Vasco com dificuldade financeira vai pegar e vai vender o Dedé por esses 45% aí. Agora, sabe lá Deus que tipo de transação vai acontecer até essa hora chegar, entendeu? Bom, que tipo de arrumações vão acontecer até essa hora do negócio do Dedé acontecer. E o Flamengo, mais uma vez, no último, já nos estertores da partida, o Flamengo consegue o empate diante de um time tecnicamente inferior.
O Flamengo também, ele veio para o campeonato sem grandes investimentos, trabalhando o que ele tinha dentro de casa e está fazendo o que pode também. O time é limitado, principalmente ali pelo meio de campo, não tem aquela ligação, depende da velocidade de alguns dos jovens jogadores lá. E está mostrando que tem, não tem nada mais do que isso não. Vamos torcer que aconteça agora. Estão arrumando a casa, nova diretoria, o presidente é um administrador de carreira, né, fora da vida do clube, do Flamengo. Vamos torcer para que a coisa aconteça da melhor maneira. O Campeonato Brasileiro vem aí, há outras competições. Vamos torcer. Eu torço para todos os times, eu torço para o Flamengo também. O Flamengo voltar a ser... O Flamengo. Top. E o Rezende, né? Recebeu, assim, uma freada, né? Pisaram no freio e o Rezende perdeu para o Fluminense por 2-0. Botaram o time reserva para jogar contra o Rezende e 2-0. De novo, interessante nisso aí, né? O Rainer marcou, rapaz. É verdade. É verdade. Desencantou, né? Desencantou. E ainda foi meio mandrake ainda, que o goleiro colaborou, ajudou. Falava, vou ajudar o juiz poderia colocar gol contra do goleiro, né? Vou ajudar o Heineken esse tempo todo. Ele foi lá e pá, mão de gato para dentro do gol. Mas é um grande jogador. E o outro gol do menino que está lá brilhando, lá, o Michael, né? Michael, como alguns gostam de chamar. Belíssimo jogador também, de uma eficiência na área. Muito bom jogador. Eu estou desconfiado que, apesar da lesão do Fred, o Michael vai cobrir bem o lugar ali. Bom jogador. E dando sequência ao placar da rodada, o Macaé, né, voltou a perder. Dessa vez para o Audax, por 1-0. Esse sim, eu não assisti o jogo, mas pelo que eu pude ouvir de comentário, inclusive de amigos dentro do Macaé, foi um belíssimo jogo, Os dois times muito motivados, querendo a vitória. E, infelizmente, para o nosso Macaé, do nosso querido Toninho Andrade, foi o Audax que conseguiu, né? Um golzinho no segundo tempo, aquele gol sofrido também, mas foi um belíssimo jogo. Parabéns ao Macaé, que está sofrendo aí nesse segundo turno. Mas como estreante também na primeira divisão, meu caro Armando Barreto, o Audax deve permanecer na divisão principal. Mas o Audax é que fala, é estrutura bem organizada, uma estrutura desde a base bem organizada, chega lá com a garotada já acostumada a competições, a campeonatos sendo disputados. Bacana de ver o Audax lá e mais bacana a gente ver o investimento dando certo, né? Placarzinhos chinfrim, mas na verdade já esperado, nada demais. Bangu e Boa Vista ficaram iguais em 1-1. Os dois times sem muito interesse, sem muita motivação, fizeram um jogo café com leite lá e terminou 1-1. Nada não estamos muito o que comentar num jogo desse. Um jogo normal de quem não tem mais nenhum interesse na competição. Bom, e com pouquíssimos jogos restando para o fim do campeonato, vamos à classificação. Vamos lá, o Botafogo está em primeiro lugar no Grupo A, com 12 pontos. O Volta Redonda em segundo, 12 pontos também, menor saldo de gols. Nova Iguaçu, 8. O Friburguense, 7. Olaria em quinto lugar, com 5. Madureira em sexto, com 4. O Vasco da Gama conseguiu sair da lanterna com 4 pontos. E o Quissamã sofrendo aí 2 pontos. Bom, no Grupo B, o Fluminense lidera com 12, juntamente o Rezende também está com 12 em segundo, porém com um saldo de gols menor. Audax vem em terceiro com 7, Duque de Caxias meia dúzia, Flamengo com 5, Boa Vista 5, Macaé e Bangu com 3 pontos ganhos. Não é fácil não, né? A próxima rodada será a seguinte: o Volta Redonda enfrenta o Olaria, o Botafogo, Nova Iguaçu, o Friburguense encara o Madureira, o Vasco, Quissamã, em São Januário, o Boa Vista pega o Duque de Caxias pela frente, o Macaé vai tentar uma vitória sobre o Bangu em casa, o Rezende enfrenta o Audax e o clássico Flamengo e Fluminense. Apesar do Flamengo estar numa situação bastante inferior à do Fluminense no campeonato, mas clássico é clássico. Clássico é clássico. E a motivação do jogador, principalmente dos jovens que querem mostrar serviço, aí aumenta quando enfrentam um adversário do nível do Fluminense. Vai ser um belo jogo, com certeza. Então vamos a um giro rápido da Taça Rio com informações de todos os clubes. Vamos lá. O
Oswaldo de Oliveira comemora as opções que ele tem, é o que eu falo do elenco, né? Ele ontem já entrou com 2 substituições, ele colocou o Jefferson e o Dória e ficou tranquilo, que o time, ele pode ficar tranquilo que ele tem, como é que fala? Ele tem estoque de craques para enfrentar qualquer equipe. E não sentiu muito a ausência do Sidorf, não. Eu acho que o Sidorf não faz falta, ele faz a diferença quando ele vem para o jogo. Pois é, e o Flamengo comemora, né, apesar da eliminação no Carioca, o tempo para arrumar a casa, né? Em um período de 10 dias aproximadamente, o rubro-negro deve ter apenas 2 jogos até a estreia no Campeonato Brasileiro. O período é mais longo, aí vai levar um tempo parado aí o Flamengo até voltar à atividade depois do Campeonato Carioca. E no Fluminense... Fluminense, o diretor diz que Abel nunca esteve ameaçado e que o Fluminense recuperou atitude, né? Rodrigo Caetano afirma ter confiança plena no técnico e acredita que a equipe ganhou segurança para a semana de um jogo decisivo, que será o clássico com o Flamengo. Esse Rodrigo Caetano é um excelente... Ele é um grande diretor, né? Manager, né? Manager. E estava no Vasco, né? Teve uma proposta de trabalho mais interessante, com uma estrutura mais qualificada e eficiente. Lá foi o Rodrigo, que é um profissional e está no Fluminense mostrando o que sabe. Pois é, o Vasco da Gama jogou mal, sofreu, mas venceu o Friburguense, né? Um adversário difícil, principalmente na situação em que está o Vasco, né? Na base da inspiração. E engraçado que o gol do Vasco, que deu a vitória ao Vasco, né, foi marcado por um jogador que tinha acabado de entrar, né? Substituiu Felipe Bastos, entrou esse garoto que está realmente surpreendendo, mas tem ficado no banco. Ele acabou marcando o gol que deu a vitória à equipe do Vasco da Gama no jogo diante do Friburguense. Não é verdade? E novamente o Vasco não jogou nada e venceu. Não, mas por mérito, sempre que vence por mérito. Conseguiu 3 pontos não que, na verdade, ninguém. não representaram coisa nenhuma. Não representa nada e não convenceu ninguém. Bom, vamos mais a um rápido intervalo no Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. Daqui a pouco a gente volta.